Fala, meu povo! Estamos ao vivo, online, full time, aqui ouvindo o esquenta das baterias, que eu já estou começando a acompanhar. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do SRZD. Um prazer imenso ter vocês conosco. É um projeto que está perdurando aí, que está crescendo. Hoje eu estou de casa, geralmente eu faço, né, de um outro ambiente, mas hoje eu estou de casa, na realidade estou no hotel. Então, até por conta dessa correria de trabalho que a gente tem, hoje estou fazendo daqui, mas vai ser um prazer de qualquer maneira ter vocês conosco, bater esse papo. Hoje a gente vai receber um grande professor que, enfim, é um grande estudioso, envolvidíssimo com o carnaval há muitos anos. Então vai ser, nossa, bate-papo super, super gostoso. Eu tenho certeza que vocês vão amar também. E, obviamente, o nosso colunista da noite, que é o professor Jaime Cesari, que também vai estar conosco daqui a pouco. Então é isso, eu vou ficar de muito bate-papo hoje não, porque hoje promete ser um bate-papo logo. Vamos aí, vamos ver. Felipe já está por aqui, eu já vou... Tá entrando aí, vamos entrando, vamos ficando. Eu já vou botar meu óculos, senão eu não enxergo nada, que eu já tô velho. Opa! Olá! Já estou aqui de plantão. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, professor Felipe, tudo bem? Prazer em falar com você, Wallace, de a gente poder bater esse papo, né? Acho que é uma oportunidade muito, muito boa. Eu fico muito feliz de ter sido convidado, viu? Prazer estar aqui. Isso, Felipe, prazer é todo nosso. Muito obrigado por aceitar nosso convite também, tá? Bom, deixa eu já colocar o Jaime aqui também, pra gente já começar o nosso bate-papo. Seu currículo é extenso. A gente vai demandar muito. Vamos lá. Seja bem-vindo, senhor Jaime Cesário. Abraço, Felipe, abraço, Wallace. Que maravilha, esse patrimônio do nosso carnaval, da nossa cultura carnavalesca. Uma honra termos você aqui, Felipe. O Wallace que é o mestre de cerimônias, eu sou só o colunista de algumas perguntas. Tá certo. Prazer te encontrar também, viu, Jaime? Fala, Felipe. Desculpa, é que eu estava falando que é um prazer de encontrar o Jaime. O Jaime é meu companheiro de muito tempo, né? A gente se encontra todo carnaval e é praticamente quando eu encontro o Jaime é que começou o carnaval para mim, que a gente se encontra pelas ruas dos blocos do Rio de Janeiro, né, Jaime? E depois nas avenidas e tudo, a gente vai se encontrando. Prazer estar aqui. Bom encontro do ensaio técnico. Bom encontro do ensaio técnico. Nos encontramos em todos. Em todo, desde as bandas dos blocos ao ensaio técnico. E aos ensaios técnicos de grupo especial, de grupo de acesso, de tudo. E tudo. Muito legal, muito legal. Isso aí. Bom, Felipe, hoje a gente vai bater um bate-papo, obviamente, o Jaime vai conduzir, eu vou intermediar, mas também tem algumas coisas que eu também gostaria muito de aproveitar esse canal de comunicação também para tirar, às vezes... eu vou muito mais para o viés do público, né? Às vezes, algumas abordagens, enfim, é o especialista da noite com você. Mais uma vez, é um prazer ter vocês conosco, tá? Jaime, por favor. Então, Felipe, é um prazer, né? Repetindo isso, é uma felicidade aí, amigo de tantos anos de carnaval, de tempos de engenho da rainha, né, Felipe? Imagina que maravilha. É isso aí. E hoje, membro do Estandarte de Ouro, escritor aí, com quantos livros sobre carnaval? Eu sei que eu devo ter uns 2 ou 3 aqui em casa, mas eu contei uns 7, é isso, Felipe? Conta um pouco dessa... 7, Jaime, eu já perdi a conta também, porque tem livros mais antigos, né? Tem guia, o primeiro livro que eu lancei, eu acho que 92, deve ter mais ou menos uns 7, mas tem uns 3 que são os mais importantes, que são Inventando Carnavais, o Livro de Ouro do Carnaval Brasileiro e os Escritos Carnavalescos. Esses 3 são mais ligados a uma questão de minha pesquisa acadêmica, das coisas que eu escrevi, tanto em mestrado quanto em doutorado, quanto em revistas por aí, revistas de escolas de samba que me convidam frequentemente para publicar. Então eu juntei, esses 3 aí são os mais importantes. Eu tenho os 2 primeiros, o Livro de Ouro e Inventando Carnavais. Esse está aqui na minha biblioteca. Está faltando os Escritos Carnavalescos, eu vou te dar de presente.
Oba! Ó, que maravilha! Que delícia! Mas aí, Felipe, conta, sempre foi um apaixonado por carnaval, conta aqui para o povo, porque aqui é o público uma linha do que eu, né? Desde ter idade já se tornou um apaixonado. Eu sei que tem raízes na Imperatriz, assim, sempre tenho uma... Eu tenho raízes verde e branca, na verdade, eu vou te contar essa história. Mas é a nossa história, né? É a história do carioca, que a gente nasci na Tijuca, ali entre Tijuca e Andaraí, na verdade era Andaraí. Na verdade eu não nasci ali, mas fui criança ali. E a gente, desde criança, a minha família gostava de sair nas ruas, de botar um bloquinho de sujo familiar, com fronha de travesseiro na cabeça, feito uns fantasminhas que a gente saía e tal. E aquilo, sempre gostei dessa brincadeira. Com essa família carnavalesca me levava para os bailes de carnaval, baile infantil, né? Eu também gostava muito. No começo eu ficava um pouco tímido no baile, mas em 15 minutos eu já estava lá pulando lá no meio do salão. Então os bailes que a gente ia no centro da cidade, a gente via aquilo que acontecia na Avenida Rio Branco, aquilo sempre me encantou muito. Até que comecei a crescer, começou anos 60, 70, né, as escolas de samba começaram a ser transmitidas pela televisão, aquilo me encantou também, e eu comecei a me atrair por tudo isso, né? Então, essa, vamos dizer, uma trajetória, vamos dizer, tijucana, né, da gente se aproximar das escolas de samba. A criança gosta muito, fica muito maravilhada com aquilo, né? A primeira escola que eu me lembro de ter visto na avenida foi com meu pai, foi a Vila Isabel, num ano que ela era brincadeiras de criança, eu não sei nem que ano foi isso, mas era sobre contos infantis, era uma coisa assim, aquilo nunca mais esqueci. Tem uma memória muito antiga, que eu não lembro mais nem quando foi, mas que aquilo ficou na minha mente, nos meus olhos, né? Até hoje eu me lembro daquela sensação de estar vendo aquela escola desfilando, que é muito encantadora, né, pra gente, pra criança. E essa coisa de brincar, de cantar, né, que é bem típica do Carnaval do Rio de Janeiro, do Carnaval brasileiro e do Carnaval do Rio de Janeiro, isso sempre me agradou muito. Então, a partir daí, eu fui me interessando cada vez mais por Carnaval e comecei a me interessar de assisto os desfiles desde 74, que eu assisto na Avenida, né, há bastante tempo, e eu sempre me ligado nessa história de carnaval, e aí comecei a pensar em estudar esse tema, né? Quando eu fui para fazer a universidade, eu fui fazer a universidade já pensando nisso, né? Vou fazer a Escola de Belas Artes, né, da UFRJ, o curso de indumentária que tinha lá, ainda tem, né? Mas e já muito pouco atraído por esse universo carnavalesco, porque lá os grandes carnavalescos, não todos, mas alguns grandes carnavalescos eram professores de lá, Rosa Magalhães, Lícia Lacerda, Fernando Pamplona, então a Maria Augusta, todo mundo, né, foi tudo meus mestres lá. E a partir dali eu decidi... fala aí, eu já estou emendando tudo. Não, mania de professor que não para de falar. Imagina. Não, pode falar, imagina, Maria Augusta, Rosa, Pamplona, olha que maravilha. Aquele momento, ter contado com isso, era um momento em que estavam todo mundo ali, muito, muito participante, então a gente tinha esse contato muito próximo com esse mundo da criação carnavalesca visual, né? A minha questão do carnaval é bem dentro da questão da visualidade, né? Apesar de gostar do samba, de cantar e de dançar. Mas sempre meu interesse foi mais pela visualidade, então na Escola de Belas Artes eu decidi fazer a minha pesquisa final, foi em cima de carnaval, decidi fazer um mestrado com o tema ligado ao carnaval, orientado pela Liana Silveira, a professora Liana Silveira, que foi carnavalesca da Mangueira, né, com a Escila, e de lá também terminei o mestrado, fiz meu doutorado, também ligado ao carnaval, já aí não mais na área de Belas Artes, mas na área de espacial, na questão que quis estudar a cidade, então passei para geografia, fui fazer meu doutorado em geografia e daí também ligado à questão carnavalesca. Depois mais tarde fui fazer um pós-doutorado em letras também, sempre ligado ao carnaval. Então eu fui me interessando por isso. Hoje eu sou professor, já fui, né, dei aula há muitos anos na Escola de Belas Artes. E hoje eu estou aposentado, mas continuo ligado ao ensino, né, a questão do ensino, o encontro com os alunos, porque eu continuo ligado ao programa de pós-graduação em História da Arte da UERJ, onde eu fui professor durante muitos anos.
e orientando teses, dissertações, sempre sobre o tema carnavalesco. Eu falo que eu sou monotemático, porque o meu tema é só o carnaval. Mas o carnaval é o universo, então a gente fala do carnaval, mas a gente fala de tudo, né? Quando fala de carnaval. Isso. Eu acho legal. Pode falar. Não, pode falar, já. Não, que eu não lhe conheci na UERJ, eu lhe conheci no Fundão, na Belas Artes, quando eu fui lá desbravar. Exatamente, eu era aluno, foi isso mesmo. Também me lembro desse dia. Estava andando no corredor, né? De repente, a professora Liana, foi ela que falou assim, tem uma pessoa que queria que você conhecesse. Daí você foi lá procurar alguém da Escola de Belas Artes que pudesse trabalhar com você, né, no Engenho da Rainha, e a Liana me apontou. Então você foi lá, me convidou, na mesma hora aceitei, óbvio, né? Não vou recusar um convite desse. Então foi isso mesmo. Quando eu era aluno lá na EBA ainda, exatamente. Eu acho que já era mestrado naquela época. Em 93. E aí, Felipe, assim, e na conta, você, na UERJ, tem um monte, tem o Museu do Samba, isso? É na UERJ? Não. O que tem na UERJ especificamente? Não. Fala pra gente, inclusive, pra muita gente que assiste, tem pós, tem aulas, conta pra gente para até orientar aqueles que buscam cursos, enfim. Na UERJ nós temos o Centro de Referência do Carnaval. É vamos dizer, uma organização dentro da UERJ que busca reunir as pessoas que pesquisam e estudam carnaval. A ideia é essa. Vamos dizer, no nível acadêmico, né? Os pesquisadores acadêmicos de carnaval, que a gente centraliza, a ideia do Centro de Referência do Carnaval é exatamente centralizar esse pensamento carnavalesco, né, em termos de Rio de Janeiro, em termos de Brasil e mesmo em termos internacional. Então a gente organizou vamos dizer, essa entidade lá dentro da UERJ, mas infelizmente depois do Covid para cá tudo se confundiu muito, né? A UERJ ficou fechada durante muito tempo, as salas se degradaram, houve enchente, então a gente ainda existe o Centro de Referência do Carnaval, mas nós estamos agora retomando ele fisicamente, porque a gente teve muita dificuldade de manter aquelas salas que ficaram todas fechadas, totalmente fechadas. Mas o centro está lá, nós estamos começando a retomar as atividades, encontros, debates, né, pequenos congressos. Já fizemos um encontro até bastante interessante, importante, em novembro do ano passado, né, que é o Carnaval em Andamento, que é um encontro de pesquisadores de carnaval, que aconteceu na Liesa, até eu agradeço muito, a Liesa deu um apoio muito bom para a gente. Então, é isso que temos lá. Temos lá o nosso, no Instituto de Arte, já acabei não falando, né, que é onde eu estou ligado, onde fica o programa de pós-graduação em História da Arte. O Instituto de Arte oferece disciplinas na graduação ligadas ao carnaval, mas principalmente na pós-graduação, que é no programa de pós-graduação em História da Arte, que nós recebemos pesquisadores ligados à pós-graduação. Então a gente tem pessoas importantíssimas, carnavalescos, que estão fazendo mestrado e doutorado lá com a gente, né? Temos professores também que são carnavalescos, fazem mestrado e doutorado. O Leonardo Bora, por exemplo, o professor Leonardo Bora, ele também agora acabou de entrar para o programa de pós-graduação em História da Arte, ele é um professor lá, nosso colega agora. Então a gente está fazendo um núcleo muito potente de carnaval, de estudos do carnaval. E quando eu falo estudo do carnaval, eu gosto sempre de ressaltar, parece uma coisa séria, né? Academia, mas na verdade é um lugar de debate, de encontro, da gente, né, estudar, pensar esses assuntos, que são os assuntos que são tão importantes para a gente, né? Tão importantes para o Brasil, tão importantes para o Rio de Janeiro, e que a gente sempre trata como se fosse uma coisa menor, secundária, que não fosse digna de um olhar mais vamos dizer, mais valioso, né? Então, nós estamos buscando isso lá. Entendi. Deixa eu fazer só uma abordagem. Felipe, a gente vem conversando bastante sobre como a proposta de defesa dos enredos tem ficado extremamente acadêmicas, né? Tem ficado robustas, de difícil entendimento para o público. E por mais que a gente entenda que essa festa é uma festa popular, né?
a maior festa popular a céu aberto do mundo ainda, rica de cultura popular. A gente sabe que ela é feita para um júri, né? Ela é feita para ganhar nota, etc. Só que esse corre acadêmico, né? Esse avanço da academia dentro do carnaval, você mais do que ninguém pode me responder isso, vem crescendo, vem tomando seu espaço devido, tudo certo. Mas você não acredita que essas defesas de enredo estão ficando muito de difícil entendimento, até na hora de transmitir isso para um figurino, para um carro alegórico, e o público, de fato, entender o que está passando ali? Isso não está ficando de difícil compreensão? O que você acha disso? Olha, eu acho que acho sim. A resposta curta é sim. Acho que está ficando sim. Mas é o que eu gostaria de destacar, de dar uma nuance nessa história toda. Primeiro, o que se chama de academia, né, de acadêmico, é uma visão um pouco ultrapassada de acadêmico, né? Acadêmico parece aquilo sério, como eu acabei até de comentar sobre isso. Então, esse tipo de enredo não é nenhuma novidade. Isso eles não surgiram agora. Eu conheço enredos imensos, enormes, complicadíssimos, que já vêm de muito tempo, né? Não foi uma invenção da academia e nem foi necessariamente feita, não vou ficar citando nomes aqui para não magoar ninguém, né? Mas não foi necessariamente por carnavalescos ligados à academia. Então, vamos dizer, essa relação, ela talvez não seja tão direta assim, né? Esses enredos, a proposta da academia é discutir tudo, é conversar sobre tudo. Uma das pesquisas que está sendo feita lá, que eu estou orientando, que é inclusive do Edu Gonçalves, no Carnavalesco, Eduardo Gonçalves, que está trabalhando exatamente os carnavais do Julinho Matos, discutindo exatamente essa questão, que ele foi relegado ao segundo plano, que vamos dizer assim, ele é o supra-sumo do carnavalesco popular, né? Que Sim. Ele praticamente inventou essa mangueira que a gente conhece hoje, né? A mangueira verde-rosa, a mangueira que era vista como uma coisa cafona, que depois passou a entrar na moda. Então, a academia não fica só nessa coisa pesada, não. Ela gosta de pensar em tudo. Mas eu acho sim, que acho que isso vai dar uma acomodação aí também, né? Acho que isso começou a dar certo em termos de jurado, né? Os enredos que têm uma justificativa mais pesada acabaram se destacando, mas aí, eventualmente, eu acho que é uma onda que vem que vai recluir. Né, que as pessoas vão começar a perceber que você não precisa fazer um tratado, né, uma enciclopédia para falar de um enredo, que um enredo precisa ser pesquisado, precisa ser interessante, precisa ser rico, precisa ter novidade, isso tudo é contribuição, a academia pode contribuir bem com isso, mas não precisa ser pesado. Eu acho que você pode fazer enredos simples. Eu vou evitar de dar exemplo daqui para não magoar ninguém, né? Mas sim. Existem enredos que são simples, mas são sofisticados, né? E enredos que são complicadíssimos, mas eu me lembro de coisas mais do passado, né, na verdade, quando eu falo isso, e que são não são enredos bem elaborados. O enredo bem elaborado tem uma medida aí. Eu acho sim, em resumo, eu acho que isso é uma questão que precisa ser vista, mas eu acho que isso não vai para conta toda da academia, é isso que eu estou querendo dizer. Eu acho que a academia tem outras perspectivas também, tem outros tipos de contribuição, é isso que eu estou querendo chegar. Sim. E até aproveitando, o caminho, mas não era direto na academia, mas era perguntar sobre exatamente os enredos de hoje em dia. Qual a sua visão? Assim, eu te conheço e sei que você tem essa emoção no popular, né? Você gosta também daquele enredo que chega, te emocione, que te enlouqueça, né? E que te comunique com você de uma forma... que nós aprendemos a amar o carnaval dessa forma, né, enlouquecidamente. E como você está vendo essa fase? Ainda esquece de academia, é uma fase, como você falou, que uma hora vai zerar, mas o que eu sinto, assim, um afastamento do popular, essa é a minha visão, né, assim, uma dificuldade grande, independente de academia ou não, esquece isso, né, mas assim,
porque acabam sempre querendo arrumar um culpado para isso, né? Exatamente. Mas assim, o que agora academia. Exatamente. Os acadêmicos, né? Então, mas assim, aquilo que a gente percebe ao longo dos anos, dessa última década, é que é um afastamento, né, do carnaval com o povo, né, que fez o carnaval, né? Esse xarope que a gente ama, que respira, que enfrenta as chuvas e faz, e, né, enlouquece, mas aí chega, está havendo isso que eu queria saber, como é que é a sua visão do Felipe Ferreira, amante do carnaval, desse momento? Isso, não, professor? Eu sou sempre a favor, pessoalmente, eu sou do Estandarte de Ouro, eu acompanho os desfiles o tempo todo, mas quando eu acompanho um desfile, eu não fico lendo o que se escreveu sobre aquele desfile. Eu vejo o desfile, eu quero entender o desfile pelo que está passando na minha frente. Sim. Eu quero entender pelo que o samba está contando e a visualidade está contando. A Maria Augusta, como minha professora, me ensinou isso há muito tempo atrás, que um samba, um desfile de escola de samba pode ser compreendido por uma pessoa que não tem visão ou por uma pessoa que não tem audição. Uma pessoa que não tem audição vai entender o que está se passando ali só de ver. A pessoa que não tem visão vai entender o que está se passando ali só de escutar. Então, isso é importante, que isso não seja perdido, né? Acontece que, como sempre, a gente, quando vai falar de escola de samba, acaba falando de julgamento. Esse é que é o problema. Nós falamos... O julgamento, ele tem precisa ser revisto, é uma coisa que eu digo há muitos anos, precisa ser repensado, os quesitos têm que ser repensados, eu acho que tudo tem que ser repensado, claro, não é fazer uma revolução, mas afinar essa história toda, né? Porque do jeito que está, a gente está entregando na mão de um corpo de jurados que muitas vezes não tem essa mesma sensibilidade, não tem esse mesmo pensamento, uma decisão de o que é o melhor e o que é o pior. Então, acho que eu vou dar um exemplo, falei que não ia dar um exemplo, mas eu vou dar um exemplo. Eu quero dizer o seguinte, por exemplo, aquele enredo um exemplo positivo, tá? O enredo do bode da Tuiuti, né? O enredo do bode da Tuiuti era um enredo muito popular. Era um enredo que tratava de um assunto engraçado, divertido, a história do bode, lá do Nordeste, do Ceará, e foi um enredo pesquisado. Ele apareceu porque o Gustavo Melo, também foi me orientando, fez doutorado comigo, o Gustavo Melo, querido Gustavo Melo, trouxe isso. Ele pesquisou essa história, como um pesquisador, ele foi lá pesquisar esse assunto e trouxe esse enredo popular, né? Só que fez um desfile excelente, teve um problema lá no fim, mas foi um desfile excelente, belíssimo, um dos melhores desfiles daquele ano, e não ficou bem qualificada, entendeu? Então, é uma pena que a Tuiuti não tenha ficado pelo menos entre as 6 naquele ano, porque, nem sei porquê, não me lembro mais, mas não teve um julgamento que ela merecia, né? Porque ela visualmente ela tinha vamos dizer, uma originalidade, uma beleza, uma riqueza que merecia ter sido mais bem avaliada, digamos assim. Então, acho que os enredos precisam ser mais simples, mas também a gente está em outros momentos. A simplicidade não é simplesmente fazer um enredo óbvio, entendeu? Um enredo que vá, vamos dizer assim, um enredo simples. Você pega a Bahia, vamos falar da Bahia. A Bahia, com o seu orixá, isso já deu, né? De uma certa forma, a gente precisa trazer outras coisas, precisa tratar a Bahia de uma outra forma. Então, isso exige um investimento de pesquisa, de elaboração, que não precisa passar pela academia. Isso pode passar pelo próprio carnavalesco, que vai desenvolver isso. Ele não precisa ser acadêmico para isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que eu acho que os enredos precisam, sim, ser mais comunicativos. Ao mesmo tempo, eles têm que ser interessantes, né? Porque por mais simples que seja o enredo da Bahia, a pessoa tem que tirar leite de pedra para trazer alguma novidade. E o enredo do bode, por exemplo, que esse enredo que é o exemplo que eu trouxe, ele trouxe essa
essa brincadeira, trouxe essa simplicidade, mas trouxe informação também. Rosa Magalhães, O Boi da Bode. é o maior exemplo disso, né? Vinha com aqueles enredos elaborados, complicados, mas que, na verdade, trazia uma brincadeira e que você acabava embarcando e compreendendo aquilo que era divertido. Oi? O Boi da Bode da Rosa era super divertido. Exatamente, e inteligente e interessante, né? E não tempo atrás, a academia não estava envolvida desse jeito que está envolvida hoje. A rota era acadêmica, mas isso era visto até como uma questão, né? Então, eu acho que o Luiz Fernando Reis, o carnavalesco Luiz Fernando Reis, que eu gosto muito, respeito muito, ele está numa cruzada em relação a isso, né? Ele tem publicado em todos os lugares, esses enredos não aguento mais. E eu tenho sempre concordado, sim, com ele. Acho que os enredos precisam ser elaborados na medida em que sejam pesquisados e interessantes, você buscar uma coisa interessante, ser contado de uma forma interessante, mas seja um enredo que comunique, que você entenda o que está acontecendo ali, né? E não que você fique um pouco... tudo é muito bonito, mas pronto, é só isso aí, é tudo muito elaborado, mas... Então, a reação do povo tem sido mesmo mais fria, eu concordo. E estão perdendo isso, né? Está perdendo essa comunicação direta, essa compreensão. Acho que o enredo precisa ser compreendido. Para isso nós temos. Para ser compreendido, não é através da leitura do abre-alas. Não é um abre-alas que vai fazer... Porque você não pode assistir um desfile, apesar de que tem gente que faz isso, assistir o desfile com o abre-alas na mão. Vendo que ala é essa? Deixa eu ler aqui, deixa eu entender o que está escrito aqui. Isso já perdeu a comunicação. Em vez de você estar cantando, brincando, sambando, né, com a mão para cima, lá, se divertindo com a escola, você está conferindo se aquilo está certo pelo abre-alas lá, né? Por aquela. Esqueci o nome, como é que chama? Do desfile que é distribuído, né? Oi? É o roteiro dos desfiles. Agora tem o roteiro. É um mini abre-alas, né? É um mini abre-alas. Então, eu acho que você tem que olhar para aquilo, entender o que você está vendo ali e brincar, e ouvir, e participar, e aplaudir as coisas que você gosta, e não aplaudir o que você não gosta. Eu acho que isso está faltando, sim. Eu acho que você tem toda a razão, mas repito aqui, não dá para jogar a culpa na academia, não, como eu tenho percebido isso. É o momento não que dá para jogar a culpa na academia, não. A academia tem sua responsabilidade, mas todo mundo tem sua responsabilidade. A academia, os carnavalescos, os dirigentes, né? Todo mundo tem responsabilidade no que está acontecendo ali. Sim, é o momento que atravessamos. Quer falar, Wallace? Vai lá, senão já tem outro. Acho que eu talvez tenha me reportado de forma ruim. Quando eu falo academia, né, não é necessariamente a academia, né? Mas eu acho que ele tem ficado um mini TCC, né? Vamos dizer assim. Ele tem ficado um grande trabalho de conclusão de curso, que parece que aquela pessoa precisa estudar 4 anos para entender uma sinopse de um enredo, né? Eu acho que é um pouco mais por esse lugar, não culpabilizando a academia. Uma outra coisa também que eu tenho muita curiosidade, Felipe, a gente pode debater sobre isso. A gente vinha durante muitos anos não vendo uma renovação, uma equipe mais jovem, né, de carnavalescos, de diretores. A gente ainda não vê isso na comissão julgadora, né, ainda existe uma equipe técnica um pouco mais madura no que se remete à intenção de desfile, até por uma questão mesmo de julgamento, né, de maturidade de julgamento, mas a gente não vem tendo essa renovação. Como é que você enxerga essa renovação? Você que está ali, obviamente, num ambiente de muitos jovens, eu conheci você no UERJ, né? Então você está cercado por uma galera jovem o tempo inteiro e que tem sede de fazer coisas, né? Às vezes, até amigos são universitários, são uma galera que começou agora, que está trabalhando com cultura e tal, me perguntam, como é que eu trabalho no carnaval? Como é que eu entro? Eu imagino que você deve ouvir essa pergunta o tempo inteiro, né? Como é que eu faço? Como é que eu entro? Como é que eu mergulho nesse universo? Como é que você vê essa entrada dessa galera mais jovem, já que você está cercado por essa galera, no carnaval? Olha, eu vejo isso com muito bons olhos. Por um lado, é muito positivo. Eu acho que a gente percebeu uma renovação muito grande do carnaval,
com essa turma mais jovem chegando, não só enquanto carnavalesco, mas enquanto enredista também, né? Com todas as questões que a gente está colocando aqui em relação do enredo, mas enquanto escultor, enquanto compositor, diretor de bateria, né? Tudo tem uma garotada, então eu acho isso muito bom. Eu acho isso muito positivo, é uma renovação que fez muito bem as escolas de samba. Mas acho que tudo tem que ter sua medida. É uma renovação que a gente não pode também agora só buscar a renovação. Eu acho que o carnaval tem uma história, né? Eu, francamente, para ser bem sincero, eu acho lamentável que nem a Rosa nem o Renato Lage estejam fazendo carnaval nesse momento, né? Eu fico muito triste, porque eu acho que os dois são grandes gênios, e outros, mas eu digo porque a Rosa e o Renato estavam ainda fazendo, né? Sim. Marx Lopes, mas eu não quero entrar em muitos detalhes. Uhum. Mas principalmente, simbolicamente, Rosa e Renato são dois grandes campeões do carnaval. A gente simplesmente achar que eles já deram o que tinham que dar, eu não acho que isso é saudável, né? Acho que a gente tem um diálogo aí e os carnavalescos novos reconhecem isso. Sim, né? sim. Eles são todos eles que eu conheço, eles respeitam, têm um maior carinho e maior admiração por esses carnavalescos mais tradicionais. Mas eu acho que essa mecânica aí, né? Essa engrenagem das escolas de samba está ejetando algumas pessoas. Eu acho que tem que ter um equilíbrio aí. Eu acho que tem gente que tem muita experiência. Eu não estou olhando para o Jaime, eu não queria falar do Jaime, para parecer que eu estou elogiando o Jaime, assim, na frente dele. Mas o Jaime Cesário, um carnavalesco de ponta, que fez escola de grande representatividade, gente. Então, pessoas que não têm, parece que não são mais, entendeu? Parece que esqueceram tudo. Então, isso precisa ter um equilíbrio, sim, sob pena da gente acabar criando um espetáculo que perdeu relação total com a sua história. Eu não sou saudosista, eu não sou daquela coisa porque é da raiz, porque tudo tem que ser da raiz. Eu não sou isso. Eu acho que a novidade é importante, mas acho que tem um limite aí que a gente não pode deixar de notar, né, de perceber. A gente perdeu uma Rosa Magalhães, gente, perder um Renato Lage não é possível, entendeu? Não. Coisas maravilhas que eu vi na minha vida de Renato Lage e Rosa Magalhães e de outros carnavalescos que não estão, mas dando o exemplo de Renato e Rosa, é lamentável, né, que a gente não esteja com eles ainda aí. Então tem que se pensar nisso. Não sei se tem lugar para não tem lugar para todo mundo, são 12 escolas, só tem 12. Então vamos pensar diferente aí, vamos trazer esses carnavalescos para colaborar, né, com alguma escola. Não precisa ser o carnavalesco, mas ser um carnavalesco sênior que vá sugerir, não sei como. Isso tem que. Eu não estou aqui para dar essa solução. Mas eu vim trazer o complicador. Mas eu acho que isso é importante. É importante ter isso, sim. Eu acho que é importante a gente não descartar essas pessoas, né? Isso é muito perigoso. Mas, ao mesmo tempo, também é importante a gente valorizar e trazer essa gente nova. Legal. Porque trouxeram um sangue novo muito bom para o carnaval. Legal. Jaime? Sim, então, eu vi até um outro dia, um vídeo que está circulando, né, de uma entrevista com o Renato Lage, que eu achei fantástico, ele contando de momentos dele através de fotos, né, e ele fala, olha, eu não me aposentei não, estão me aposentando. É porque tem uma campanha... Acho que o Jaime travou. Às vezes eu fico pensando que foi eu que travei, porque o Jaime... Eu dou aqui, esperar aí. O Jaime travou para ver que sou eu que estou travado e vamos aguardar, mas vamos esperar ele então. Aproveitando, né, Felipe, fazer essa emenda desse risco que você trouxe. Eu acho a sua fala extremamente pertinente, de ponta a ponta. Caiu mesmo. Pertinente de ponta a ponta. Eu fico muito preocupado quando eu não vejo a renovação. Eu acho que o que me preocupa é isso, né? Quando eu não vejo esse cunho da renovação, quando eu vejo, exemplo, você tem um profissional de muitos anos naquele setor, ele já domina aquele setor, mas chega um momento que existe um comodismo também, porque ele não vê uma renovação,
ele se acomoda naquela posição. Não há ele também não estuda, ele não vai buscar uma atualização, porque ele já chegou num momento da vida que ele não busca atualização. E vem uma equipe jovem, e a gente está vivendo o século da colaboratividade, da coletividade, né? Eu acho que ter carnavalescos novos colaborando, sugando mesmo, né, toda essa maturidade profissional do carnaval e trazendo ali a sua cereja do bolo, eu acho que todo mundo ganha, né? Eu acho que Acho sim, exatamente. Então, e acho que a internet foi uma das grandes responsáveis por isso, por essa renovação. Foi a partir da internet que muita gente foi se agregando. Oi, Jaime. Oi. Voltei, eu não sei o que aconteceu, eu continuei vendo vocês, mas eu fui desconectado. Eu falei, sei lá o que é um hacker, né? Não, então, eu vi um vídeo que está circulando agora do Renato falando do carnaval através de fotografias, eu achei sensacional. E num dado momento ele fala claramente, eu não me aposentei, existe uma campanha aí de aposentar aqueles que são mais experientes. Eu acho que experiência tem que ser dividida e buscar espaço para todos. Olha, estão inventando novas funções de escola de samba e estão esquecendo da experiência, sendo que é indiscutível que hoje, não estou botando culpa em academia nem em juventude e renovação, não é isso. Mas eu estou falando, é claro e objetivo que estamos atravessando um momento complicado no destino das escolas de samba. Esse afastamento do popular, isso aí não é uma coisa evidente, falada e decantada, que vem paulatinamente crescendo e que em algum momento isso tem que dar um basta, né? Parar. É a mesma coisa, inclusive, que é uma outra pergunta, Felipe, que me pediram para te perguntar, olha que maravilha, eu falei, eu vou perguntar para ele, com relação a pergunta é, qual você classifica, ou um, ou mais de um, ou cinco, os grandes sambas, enredos, né, da sua vida? Ok, e desses últimos 10, 15 anos, eu quero saber se você inclui algum, porque acontece com o próprio samba, uma pasteurização, né? Então a palavra é sua. Oi? Sinuca de bico. Sinuca. A primeira sinuca eu não tenho memória, minha memória é nula, então eu não vou lembrar nunca, vou lembrar de sambas assim completamente esparsos, e eu não vou, se você tivesse me perguntado antes, eu poderia preparar aqui quais são os 10 sambas que eu acho mais importantes. Mas eu acho dois. Entendi. Não, a gente fica, Jaime, eu às vezes eu concordo com isso que você está falando, mas às vezes eu também não concordo. Porque eu acho que a gente tem uma tendência, aqueles sambas, antigamente, os sambas de antigamente é que eram bons. Na verdade, a gente só lembra dos que eram bons. Tem muitos sambas, eu também não vou dar exemplo aqui, porque já deu brigas horríveis em grupo. Tem muitos sambas de antigamente que eram horrorosos, né? A gente até quando está em pequeno comitê, a gente vamos cantar só samba ruim. Então a gente lembra de sambas antigos de escola, cada um lembra da escola do outro um samba ruim. Todo mundo, no fim está todo mundo brigando. Então eu acho que a tendência, eu não vejo essa decadência do samba. Eu acho que os sambas, inclusive, têm reagido melhor até uns 4 anos atrás. De uns 4 anos para cá eu acho mais complicado, porque essa coisa de sambas que são comprados, eu acho que é uma outra questão que fica bem mais complexa. Mas do tempo em que os sambas eram escolhidos pelas escolas, por todas as escolas, eu acho que a gente tem sambas muito bons. Tem sambas mais ou menos recentes que são obras-primas, sambas de escolas do grupo de acesso, sambas emocionantes. Então eu não vejo muito essa questão. Eu não acho que a questão seja tanto do samba. Eu acho que a questão é mais do visual, do enredo, da questão da performance, do descolamento das comissões de frente, da apresentação das comissões de frente só para o jurado, mestre Sala Porta-Bandeira se apresentando só para o jurado. Então tem várias coisas aqui que eu acho que descolam. Se você não senta ali
atrás do jurado, atrás, não é nem sentar na linha. Se você não sentar atrás de onde fica o jurado, você não vai ver um monte de coisas maravilhosas, que é a dança do Messalha Porta-Bandeira, gente. A dança do Messalha Porta-Bandeira é uma invenção do Rio de Janeiro. É um balé que não tem igual no mundo. Você bota a bailarina melhor do mundo. E ela custa entender aquilo, ela custa a repetir aquilo, não é fácil, né? Até o corpo então, é uma coisa que faz parte da nossa cultura, né? A comissão de frente, as alas, a forma das alas desfilarem, né? Antigamente as alas se comunicavam com as pessoas, hoje em dia não, as pessoas desfilam olhando para frente, porque tem que fazer uma régua lá, tem que ter tudo retinho. Então, acho que essas coisas, isso prejudica muito a relação sua, né? Também não vou dar exemplo. Tem escola que se apresentou ano passado, ou há 2 anos atrás, totalmente de costa para a plateia, entendeu? De costa, totalmente muro, uma parede. Então quem ficava do outro lado via uma parede, eu vi uma parede lá do Estandarte de Ouro. Era uma parede na minha frente. Cadê? A comissão se apresentava e eu via uma parede. Então, isso não é possível, isso é desanimante, né? Então, o que é que você faz? O pessoal que já está no camarote ouvindo outros tipos de música, que eu também gosto muito, não tenho nada contra, mas não é da hora de você ouvir isso. Vai lá, peraí, enquanto está isso aí, essa parede aqui na minha frente, eu vou lá dentro pegar um chopp e vou curtir um pagodinho, ou seja, outra música lá dentro do camarote que eu estou falando, né? Então, eu acho que é uma coisa complexa. Acho que sim. Existe talvez, a gente pode pensar que os sambas estão com alguma questão problemática, eles têm ficado um pouco dentro de uma fórmula, né? Eles se repetem, tem uma formulação de samba enredo que é refrão, depois refrão, cabeça, um pedaço de samba, primeira parte, um refrão, segunda parte, outro refrão. Então, isso é uma fórmula que é difícil, perde-se muito com isso. O Martinho da Vila fez sambas maravilhosos, totalmente fora dessa caixinha, né? Esse mesmo que a Vila vai reeditar agora é uma outra coisa, é um outro samba, né? Diferente do resto. Vamos ver como é que isso vai se comportar, né? Até é importante a gente ver, porque não está dentro dessa caixinha de samba que agora tem que ser, porque a bateria tem que bater 3 vezes, porque para passar na frente do jurado. Então, tudo, no fundo, acaba sendo comprometido por causa do julgamento. Eu acho que esse julgamento precisa ser revisto, né? É trágico, a gente lê, acaba o resultado, a gente vai ler, ver as notas, já começa a se irritar com as notas, depois quando vai ver a justificativa, é inacreditável, entendeu? Que uma coisa que tem essa dimensão seja julgado por alguns jogadores, não estou falando de todos, mas alguns, e um bom número considerável de jogadores, julga aquilo de uma maneira pouco consistente, né? É como se botar uma obra-prima lá do Leonardo da Vinci, a pessoa dizer, faz aí um comentário, a obra é bonitinha, entendeu? Eu gostei, entendeu? Poxa, aquilo tem que ter gabarito para julgar. Os jurados, acredito que eles têm gabarito, mas isso virou uma fórmula também de julgar, uma maneira de julgar. Então, isso tudo tem que ser pensado. Mas também, paciência, é assim que a cultura vai funcionando assim. A gente faz um comentário crítico porque a gente gosta, mas também eu entendo que também não é tão fácil assim. Já trabalhei dentro da Liesa, sei que isso não é tão simples, você simplesmente mudar tudo, virar tudo de cabeça para baixo, é uma responsabilidade enorme, né? De uma mudança disso aí, isso pode dar uma confusão muito grande. Então, também entendo que a Liesa não possa mudar as coisas de uma maneira tão radical, mas acho que, né, de tentando, se modificando, se adequando aqui e ali. Processual, né? Tem que ser um pouco a cada momento para se adequar. Exatamente. Eu acredito que o julgamento, em algum momento, ficou até meio despretensioso, de uma certa maneira, né? Quando a gente lê a justificativa, me causa até uma certa difícil, né? Porque não é fácil julgar. Não é fácil julgar. Não é para qualquer um julgar. É difícil. A pessoa tem que ter
uma capacidade assim, de compreensão daquilo muito grande. Por isso existe crítico de arte, né? O cara, a gente vai no museu, se eu gostei disso, não gostei daquilo, tudo bem. Mas existe a crítica de arte, a pessoa que estuda aquilo, que compreende, que entende as modificações que acontecem, né? O que aquilo representa, como é que foi a confecção daquilo, como é que aquilo foi realizado. E nas escolas de samba, acho que elas mereciam uma avaliação mais precisa, a começar por o 10 não ser justificado. Então, isso já acho que isso aí, para mim, é problemático. Tem que justificar. Por que ela recebeu 10? Por que aquela escola recebeu 10? Então, Exatamente. por causa disso, porque teve isso, sim. E aí, mas se você não justifica o 10, fica até mais. Fica fácil. Fica vago. É muito simples. Você não precisa explicar por que você achou aquela escola melhor do que a outra. Por quê? Entendeu? Essa coisa do julgamento também que se concentra muito no defeito, no pequeno defeito. Acho que isso também tem que ser pensado. Eu acho que nós temos um espetáculo, compreendo perfeitamente o objetivo da Liesa, que é um espetáculo que tem que se apresentar como de altíssimo nível. Não pode ter defeito. A pessoa vem do mundo inteiro para assistir, não vou assistir uma alegoria com uma cabeça quebrada, né? Não. Então, isso é muito ruim, isso tem que ser evitado, isso tem que ser julgado e punido. Mas eu acho que isso não pode ser o único julgamento. Eu acho que se você tem por exemplo, já que estamos falando de alegoria, tem duas escolas, uma com uma alegoria criativa, original, interessante, participando do enredo, contando o enredo, localizando os destaques das pessoas ali em cima de uma maneira original, seja mais o que for, essa alegoria, e uma outra simplesinha, sem nenhuma novidade, repetitiva, né, não bem resolvida em termos de cor, mas que não tem defeito. Essa alegoria que não tem defeito é capaz de tirar nota maior do que a outra, porque a outra tem um dedo da mão do que quebrou. Então, não pode ser isso. Você não pode comparar as duas alegorias. Uma já entra com menos nota, porque ela tem uma ideia da sua concepção, né? O que ela representa, como é que ela se comporta dentro do desfile. E isto tem que ter um valor, isso não, é como se isso não tivesse valor. Então, é isso que eu acho que precisa ser um pouco pensado e discutido. É difícil. Eu falo assim, porque para criticar é muito fácil. A gente vai criticar. Mas estamos nessa função. Eu sei que é difícil. Mas tem que tentar. Na nossa função aqui não é nem crítica, a gente conversar, até porque você tem aí um grupo, né, para se aprofundar e debater, né, lá na UERJ, enfim, uma série de pensadores acadêmicos, tudo bem, mas pensadores apaixonados, porque Dudu Gonçalves é um apaixonado do carnaval, conheço Dudu também desde... Imagina, são pessoas apaixonadas pelo carnaval, porque ninguém quer... A minha preocupação não é falar mal, nem isso, nem aquilo, é querer que a coisa volte para os trilhos, entendeu? Porque a gente que é apaixonado, a gente a cada ano, a gente se sente mais distância, entende, Felipe? Você sabe disso. Sim. Outro dia a gente estava conversando pelo lado popular, né, da gente ir na banda ou coisa parecida. Até essas coisas mudaram, e as escolas também. E uma outra opinião minha, tudo bem, tem essa escola que não sei o que, parará, e onde fica a emoção? Né? Assim, aquela escola, tudo bem que não tinha o melhor samba, mas que o samba enlouqueceu a Sapucaí. Mas vamos analisar friamente o samba, é um samba 9.8, mas meu Deus, o público enlouqueceu. E isso fica onde? É verdade, né? Isso, desculpe, Wallace, acho que eu cortei você. Não, com essa reflexão, será que isso não conta, né? Pois é. Exatamente, carnaval é emoção. Eu acho Olha a Alice Lacerda aí. Exatamente o que eu estou falando do carro. Carnavalesca aí, prestigiando a nossa Alice Lacerda, Felipe. Beijos! Diretamente dos Estados Unidos. Ai, que linda! Então, eu acho que esse do samba é mais ou menos paralelo com o que eu estava falando das alegorias, né? Porque o samba parece que ele é julgado por uma questão técnica. E essa questão tem essa parte, que o samba está ali, não é só para ser avaliado tecnicamente pela gravação. Tem notas que parece que são dadas pela gravação, né?
O samba, ele está ali também para empolgar, também para envolver as pessoas. Eu já desfilei com sambas fraquíssimos, mas que foram maravilhosos. Então, os melhores desfiles são 2 sambas que não são os melhores sambas que eu já desfilei, mas que se deram bem. Isso tem que ter algum valor, né? Isso tem que ser valorizado, né? O samba que pega fogo, né? Então, também não é só isso, também não pode julgar só. Tem as duas questões, tem os valores, mas você não pode necessariamente achar que um samba já é melhor do que o outro porque você ouviu antes do carnaval. Eu ia falar, você ouviu no CD, mas nem tem mais CD, você ouviu na internet e você percebeu que ele tem todas as qualidades de um grande samba, mas aquilo tem que ver como é que ele vai se comportar lá, né? Como ele vai se comportar a partir da resposta dos componentes da escola, resposta do como é que o puxador vai resolver aquilo, se aquilo vai encaixar com a bateria e como aquilo vai emocionar a plateia. Com certeza a emoção é importantíssima. Deixa eu só fazer uma... Tá. Deixa eu só fazer uma abordagem, não vai dar tempo da gente fazer, faltam 10 minutos, passa muito rápido. Eu falei que passa rápido, a gente precisa de mais tempo para falar. Carnaval 2024, Felipe, a gente tá... Eu acredito que esse ano é um ano com enredos mais plurais do que o ano passado. A gente sai de Utucara com Edson, a gente passa por Guibalá com Paulo Barros, já passando pela mão do Paulo Barros com essa releitura, chegando até o Caju, curioso Caju, do Marquinhos Ferreira. Como é que você está vendo esses enredos para 24? Eu vejo, a minha expectativa é muito boa, né? Vamos ver como é que isso vai ser desenvolvido lá na hora. Mas, assim, ouvindo os enredos, né? Lendo um pouquinho, porque eu também não fico lendo enredo, justificativa de enredo, eu gosto de entender aquilo mais resumidamente. Eu acho muito bom. Eu acho que os enredos precisam ter essa variedade, né? Esses caminhos diferentes. Então, mas ao mesmo tempo, eu vou esperar aquilo chegar na avenida, né? Porque assim como a gente não dá a nota para o samba pelo que a gente ouve na internet, eu acho que o enredo também é aquilo que vai acontecer na avenida. É a forma, o Jaime sabe isso perfeitamente bem, melhor do que eu, é a forma como aquilo vai ser contado, né? Pelo samba, e a forma como aquilo vai ser desenvolvido visualmente. Tanto que o enredo não é só a história, né? O enredo não é só o tema, e nem a história, nem o relato lá, a sinopse. O enredo consiste na forma como ele é apresentado ali, né? Isso também é parte do enredo, né? A sequência, como é que aquelas alegorias vão entrar em sequência, como é que elas vão dialogar, como é que você vai compreender aquilo, como a sequência de cores, a sequência de volumes, os movimentos, como tudo isso vai ser traduzido para que você possa entender esse enredo e acrescentar coisas. Também o enredo, geralmente, acontece muito, a gente lê, vai ser simplesinho. Quando chega na hora, aquilo, nossa, como isso foi interessante, como foi rico, né, essa ideia do carnavalesco, como isso acrescentou para mim, me mostrou um outro valor, né? Então, acho que, mas em resumo, respondendo a sua pergunta, acho sim, eu acho que os enredos estão bem interessantes, do grupo especial principalmente. O acesso, eu estou achando que eles estão ainda um pouco dentro de um pouco repetitivo, pelo que eu já vi até agora, né? Jaime, por favor, a palavra é sua. Não, eu concordo com relação às expectativas para o próximo. É um carnaval mais plural, com temas que eu aguardo com muita curiosidade. Eu estou aqui agora, convidado pela SSD, analisando toda quinta-feira pelo Facebook, agora está no YouTube também, os enredos. Eu digo para você, né, que assim, como bom carnavalesco, eu não vou aparecer para o público para falar bobagem. Então eu tenho que ler, entender, estudar. E olha, Felipe, algumas sinopses são muito difíceis de serem entendidas, eu vou dizer para você. É melhor nem ver a sinopse. Mas como é que você vai explicar se você não lê aí? Sabe, falta... eles têm que entender que a sinopse é uma coisa que tem que ser resumida, a história de forma clara. E quanto melhor as pessoas entenderem, melhor é o samba. Eu fico imaginando os compositores também. Aí a culpa é do samba, mas como é que eles entendem?
também, né, isso, né, eu fico nessa, e aí eu estou acompanhando agora os sambas, né, mas de outras, né, porque quando a gente está trabalhando, a gente acompanha da nossa escola, né, assim, eu tô trabalhando, eu estou lá em Floripa, sou campeão de Floripa do Grupo Especial e estou fazendo de novo, vou pro BIB lá. Legal, que bom, né, que bom. Mas aqui eu estou dando esse expediente, eu estava vendo a Ana aí, que é a esposa do presidente lá da escola, do ex-presidente de honra, né? Aqui presente na live, mas eu acho que as pessoas, assim, os enredistas, ninguém duvida que eles são né, têm capacidade, né, intelectual, né, mas não podem esquecer que o carnaval e a leitura de uma sinopse é feita para as pessoas mais simples também, das comunidades, porque senão tem coisas que fica impossível de trazer entendimento. Entende o que eu estou falando? E olha que eu estou falando buscando entender. Aí eu fico pensando, as pessoas, olha, eu tenho que pesquisar, buscar, ver que nome é esse, não tem glossário, não tem nada, você que se vire, olha, aparece um nome de papafúdio, da onde saiu isso? Tem que ter essa preocupação, Felipe, isso é bom, porque é para debate mesmo, né? Vamos intelectualizar, vamos ter fundamento, vamos ter isso, vamos ter aquilo, mas vamos trazer clareza também, e facilidade de entendimento, porque a gente quer curtir o carnaval, quer curtir a obra do artista, a fantasia, a alegoria, o samba, né? Se você não entende... Isso faz muita diferença, a gente tem que tomar realmente cuidado com isso, porque... essa complexidade não pode ser a base das escolas de samba. Elas precisam manter a sua relação com o público. Tem que manter. Né? Elas não podem entrar no caminho, por exemplo, da arte moderna, a arte brasileira, né? A arte mundial, digamos assim, que vai num caminho que a arte hoje em dia, contemporânea, a arte de antigamente, falava para o povo. Você via, mesmo os grandes pintores renascentistas, eles faziam obras que o povo ia lá e admirava. Oh, que lindo, que beleza, que coisa emocionante. Né? A partir de um certo momento, a arte começou a falar para si mesma. Então você olha, vai numa exposição de arte, você precisa entender aquilo. Se você não entender, se você não lê o que quer dizer aquele quadro, você não vai, aquilo não representa nada. E isso vai afastando, a arte vive em si, dentro de um universo paralelo, que é o universo da arte. Tudo bem, é a arte, né? A grande arte, a arte acadêmica, a arte institucionalizada que eu chamo. Mas as escolas de samba, elas não podem isso, porque elas vão desaparecer, porque elas não podem abrir mão do seu público, das pessoas. Né? Aquilo é uma festa, aquilo também é uma brincadeira, né? Que às vezes as pessoas esquecem um pouco isso. A gente está lá para brincar, para se divertir, para se acabar quando passar uma bateria. Né? Isso a gente vê cada vez menos, isso é verdade. Né? Então a gente passa a bateria da Mocidade Independente, bateria da Mocidade Independente, gente. E as pessoas paradas, olhando, como é possível isso? Onde está, né, a emoção de você ver uma bateria espetacular na sua frente e você não reagir aquilo, né? Você ficar parado vendo aquilo. Então, isso é importante, né? Então, acho que, de uma certa forma, isso vai se impor também. Porque começa a ir muito para um lado e acaba se impondo alguma coisa para esse outro lado. E eu vejo as baterias realmente fazendo um trabalho espetacular. As baterias das escolas de samba é a coisa mais difícil de julgar que tem, porque elas são muito espetaculares. Todas as baterias, cada uma a seu modo, cada uma com a sua personalidade, é uma coisa também que não existe igual no mundo, né? Aquela orquestra sinfônica, né? de percussão. Então, a gente tem que voltar a se emocionar com isso, né? Na verdade. Gente, infelizmente, a gente precisa terminar. Eu tô gente boa assistindo, Wallace. Você está vendo? Está vendo Regina Celli, Massini, o Luiz Pião, que é compositora, enfim, a professora e outros, gente. Espetáculo aí vocês prestigiando. Eu acho que quando a gente traz
visões distintas, a gente enriquece o debate, a gente enriquece a cultura do carnaval, né? Eu acho que a gente está aqui sempre, todos aqui somos apaixonados pelo carnaval, as pessoas que estão assistindo, obviamente, também não estão ali gastando seu tempo para aqui assistir e colocar suas opiniões, suas questões ali, realmente somos apaixonados pelo carnaval, e eu acho que essa diferente forma de ver o mesmo lugar só enriquece esse lugar, né? Eu acho que a gente está ali só para exaltar e tem que trazer reflexões para que esse lugar não perca a sua essência, para que ele mantenha a sua cultura e cada vez abrace mais pessoas e resgate mais essas pessoas, que a gente consiga ver o ensaio técnico lotado novamente, aquela Sapucaí, né? Como a gente via antigamente, as pessoas saírem da sua casa com suas famílias, irem lá para compartilhar, para comungar desse espaço, desse templo sagrado que é o Sambódromo, que a gente consiga voltar a ver isso. Jaime, por favor, suas considerações finais. Eu só estou vendo as pessoas entrando, mandar um abraço para todos. Felipe, prazer. Eu falei para você, Felipe estava preocupado. Falei, Felipe, é um bate-papo super gostoso. Quando você vê, terminou. Olha que absurdo, a gente ainda tem mais assunto para falar. Mas, nem assim, começamos ainda, nem começamos. Vou fazer um ponto 2, gente. Vou fazer um ponto 2. Imagina, mas vou escalar mesmo, hein? Amigo, obrigado por ter atendido ao nosso convite. Enfim, um prazer enorme contar com a sua sapiência, né? Toda a sua experiência, todo o know-how, enfim, que só enriqueceu aí ao público que acompanha o SRZD, ao Wallace também aí, sempre um gentleman, né? Na apresentação, no comando aí da live. E obrigado ao público. Tô vendo até meu dentista querido, olha ele aí. Tem gente todo. Gente, obrigado por vocês aí que estão assistindo a gente, né? Que é tão legal isso, maravilha. Obrigado, Felipe, beijo no coração, Wallace também, obrigado. Obrigado, eu que agradeço, muito obrigado ao SRZD, ao Wallace, ao Jaime. Jaime, a nossa dupla que se reuniu uma vez, a gente nunca mais, nós nos separamos fisicamente, mas espiritualmente a gente está sempre junto. É isso aí. Valeu. E tricolores, olha, quinta-feira tem Olímpia. É isso aí, é isso aí. Pelo amor de Deus, gente. Cadê o Aquino? Eu não sei, Matheus, meu Deus. Beijo. Obrigado mais uma vez, Felipe. Obrigado. Tchau.